Olá, eu me chamo Paulo Vitor, sou aluno do curso de Direito do 4º período da Unibras Norte Goiano e o trabalho que nós vamos apresentar está dentro da matéria de contratos, mais precisamente o trabalho será sobre o contrato de transporte. Mas o que é o contrato de transporte? O contrato de transporte é o aparato jurídico que garante os direitos do transportador e daquele que vai ser transportado ou do objeto que vai ser transportado. É quando alguém toma para si a responsabilidade de transportar alguém ou alguma coisa. Esse contrato ele é incolume, ou seja, aquele que toma a responsabilidade de transportar deve cuidar até o destino para que seja entregue da mesma forma da qual foi recebido. Também é um contrato bilateral, ou seja, existem duas partes, aquele que contrata para transportar e aquele que é o contratado para transportar. Esse contrato está previsto no Código Civil, no artigo 731, que diz que deve haver uma autorização, uma permissão ou uma concessão. Ou seja, tem que haver um acordo entre as partes e ele é regulamentado por este código, para que seja feito conforme está descrito na lei, sem prejuízo do artigo. Agora que já foi feita a introdução do nosso trabalho, e nós já conseguimos compreender o que é o contrato, vamos passar agora para o contrato de transporte aéreo. Essa modalidade de transporte, o transporte aéreo, ele vem previsto no artigo 732 do Código Civil, que vai dizer basicamente que são autorizados, ou seja, é permissível que siga-se as leis especiais e também os tratados internacionais. Ou seja, deve-se seguir as regras dos tratados internacionais e das leis especiais, desde que ela não fira o nosso Código Civil. Existem algumas discussões doutrinárias sobre qual tratado vai ter vigência quando a perca ou o dano dessa matéria transportada entre países, ou seja, que ela é feita internacional. Nesse momento nós vamos identificar duas convenções, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal. Essas duas convenções trazem uma espécie de limitação de indenização, ou seja, quando há perca ou há alguma forma de prejudicar aquilo que está sendo transportado, a pergunta que fica é: qual vai ser a indenização? Qual vai ser o tratado que norteará a indenização? A pergunta que se faz é: num contrato de transporte aéreo internacional, haverá essa limitação ou não para o estabelecimento de uma indenização? A reparação será proporcional ao dano no conforme prevê a convenção? Em resposta a essa pergunta, nós vamos ter uma divergência, porque o Código do Consumidor brasileiro, ou seja, o Código do Consumidor que é regente aqui no nosso país, diz no seu artigo 14 que aquele que sofre a perca receberá uma indenização. Já as convenções de Varsóvia e de Montreal diz que a indenização vai ser tarifada. Mas o que é uma indenização tarifada? Uma indenização tarifada é quando a própria lei determina que haverá um limite para poder indenizar. Então fica essa divergência. O que vai prevalecer é o artigo 14 do Código do Consumidor ou as convenções de Montreal ou Varsóvia? E para responder essa questão, nós vamos na Constituição Federativa do nosso país, ou seja, na Carta Magna. Ela vai dizer no seu artigo 178 que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido a princípio da reciprocidade. Ou seja, em virtude dessa previsão expressa, quanto ao transporte internacional, deve-se afastar o Código Civil e seguir aquilo que está dito e aquilo que foi acordado nas convenções de Montreal e de Varsóvia. A Convenção de Varsóvia, enquanto um tratado internacional comum, possui natureza de lei ordinária e, portanto, está no mesmo nível hierárquico que o CDC. Diante disso, percebe-se que não há uma hierarquia entre as convenções e nem sobre o CDC, o Código do Consumidor.
Então vai ter que ser analisado parte por parte, vai ter que ser analisado a cronologia e o fato para saber como agir mediante a tal ação. Ou seja, diante disso, a solução do conflito envolve a análise dos critérios ou de cronologia ou da especialidade. Em relação ao critério cronológico, os acordos internacionais são mais recentes do que o Código do Consumidor. Mesmo esse decreto de 1931 ter sido publicado há tanto tempo, ele sofreu algumas alterações, inclusive que foram depois da publicação do Código do Consumidor, o CDC. Além disso, a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao CDC, pois disciplinam modalidade especial de contrato, qual seja o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros. Agora que nós entendemos essa discussão, nós vamos passar para as observações sobre contratos de transporte aéreo. É importante notar e é importante conhecer que as convenções de Varsóvia e de Montreal só podem regulamentar contratos de transporte internacional. Quando o transporte é dentro do nosso próprio país, vai valer o Código do Consumidor. As limitações de indenização que tanto a Convenção de Varsóvia quanto a Convenção de Montreal trazem previstas, elas só valem para danos materiais, não se aplicando aos danos morais. E também é de suma importância saber que essas convenções, esse regulamento que vem nas convenções, ele não é aplicado somente ao transporte de bagagem, mas em tudo aquilo que gerencia o contrato do transporte aéreo, o transporte aéreo internacional.